Senhores, mais uma vez, obrigado por participarem da aula de hoje, de máquinas elétricas. Nós vamos falar hoje sobre motor trifásico. Esse motor trifásico vai ser motor de indução, né? Continuando a aula passada. Inclusive, eu comentei com vocês na aula passada que existem dois tipos de rotores para essa máquina de indução. Então, nós temos um motor que ele pode ser o rotor de gaiola, e a gente viu que ele tem esse nome porque é uma estrutura compacta e essas lâminas que são curto-circuitadas e são isoladas umas das outras, se você pegar somente a estrutura, ela tem uma aparência de gaiola. Então, por isso, o rotor leva esse nome, rotor de gaiola. Mas o detalhe, e o que diferencia, inclusive, o rotor bobinado, é que ele é um rotor compacto. Como o nome indica, né, o rotor bobinado ele é feito com espiras. Então, eu tenho espiras dentro dessas ranhuras que compõem, então, esse tipo de rotor. Então, a máquina de indução ela vai se diferenciar exatamente nesses dois aspectos. Ou o rotor é de gaiola ou o rotor é bobinado. Do ponto de vista do rotor de gaiola, não que isso não aconteça no rotor bobinado, o que nós vamos ter que esses rotores, né, qualquer que seja o tipo, eles vão sofrer uma indução magnética, por isso que esse motor é chamado de indução. A gente alimenta a armadura, e nesse caso a armadura da máquina está no estator, diferentemente da máquina de corrente contínua, onde a armadura, ou seja, onde a alimentação era feita no rotor da máquina. E aí ela interagia com o campo do estator, né, também alimentava esse estator, mas aí havia uma interação entre esses dois para promover o giro da máquina. No motor de indução, eu apenas alimento o estator da máquina. Esse estator, no caso do motor trifásico, eu vou ter, conforme o próprio nome indica, 3 fases distintas, e são essas fases que vão provocar ou vão promover um campo girante no estator, que a gente chama esse campo girante de síncrono. E esse campo girante, então, ele vai induzir tensões nesse rotor, seja ele de gaiola ou seja ele bobinado. Essas tensões induzidas vão provocar correntes, né? No rotor de gaiola, essas placas elas estão curto-circuitadas, então a gente tem ali circulação de corrente. A partir do momento que essas correntes começam a circular com um ligeiro atraso, então cria-se um campo magnético que interage com o campo do estator da máquina, promovendo então um giro. Nós vamos ver isso com mais detalhes. E esse giro, como existe um atraso entre a indução da tensão e o surgimento da corrente, esse campo ele começa a girar com um pequeno atraso, e a gente chama esse pequeno atraso de escorregamento. Tá? Uma máquina vazia, essa diferença ela é muito pequena, o escorregamento. Então, você tem praticamente uma máquina síncrona. A partir do momento que você coloca carga nesse eixo, esse rotor ele tende a ficar mais preso, portanto, a girar com uma frequência angular diferente da frequência angular do estator da máquina, né? Então, aumentando ainda mais esse escorregamento. Estou com um pequeno barulho aqui, deixa eu fechar algumas coisas. Beleza. Bom, então, conforme disse para vocês, nós temos um enrolamento desse motor, 3 enrolamentos que promovem aí esses 3 campos. Então, eu tenho uma bobina, essa bobina vermelha aqui, eu estou considerando ela como bobina principal. Nela eu vou colocar uma tensão da rede, que eu chamei de A, mas a gente pode dar nome de, ao invés de A, B e C, pode ser R, S, T, tanto faz. Mas são as tensões que nós vamos alimentar essa máquina. E essas bobinas, elas estão defasadas umas das outras de 120 graus. Então, se eu pegar esse eixo aqui, ó, eu tenho aqui um eixo, que eu estou considerando esse eixo aqui. Então, aqui eu vou enrolar o meu conjunto de bobinas, conforme nós vimos lá na aula passada. E 120 graus defasados, eu enrolo esse meu outro conjunto de bobinas, então eu tenho mais um eixo aqui. E, portanto, eu tenho
esse eixo aqui do DB, e 120 graus depois eu tenho aqui mais um eixo. Então, existe uma defasagem entre esses eixos para que a gente faça os devidos enrolamentos, né? Ou seja, promovendo aí uma defasagem de 120 graus entre cada um desses eixos. E a gente tem acesso aos terminais dessas bobinas. Então, por exemplo, essa bobina vermelha, eu começo a fazer um enrolamento aqui nas ranhuras do estator, depois eu continuo isso na parte de baixo, então eu tenho aqui o polo norte, por exemplo, e aqui o polo sul. Então, o início desse fio a gente numera como 1. A continuação desse fio vai ser o número... não apareceu aqui, mas é o número 4. Ah, está aqui, ó. Desculpa. Então, eu tenho uma bobina em série, né? São bobinas em série, são conjuntos de bobinas, na verdade, onde eu tenho aqui uma ponta dela que eu chamo de 1, a outra ponta que eu chamo de 4. Eu tenho, então, esse conjunto de bobinas que estão aqui em azul, que eu faço a mesma coisa. Então, eu vou ter... Nós vimos que são 4 bobinas que a gente interliga isso em série. Eu tenho enrolamentos mais concêntricos, um enrolamento mais externo, e aí eu derivo. Se aqui é o meu polo norte dessa bobina azul, aqui seria o polo sul dessa bobina. Essa bobina, então, ela começa aqui, uma ponta dela é o 2, e a outra ponta dela eu chamo de 5. E, por fim, eu tenho mais um conjunto de bobinas. Então, esse terceiro conjunto, que são essas bobinas em verde. Uma ponta dela aqui eu numero com 3, essa ponta aqui. E a outra ponta dela a gente chama de 6. Então, nos terminais, né, na caixa de comando desse motor, a gente tem acesso a essas 6 pontas de fio para que a gente consiga fazer as interligações. E aí a gente pode interligar isso de duas formas. Eu posso interligar isso conforme esse desenho aqui, eu posso interligar isso em estrela. Então, eu tenho, para fazer isso, eu interligo 4, 5 e o 6. Eu tenho aqui, ó, 1 e 2, perdão, 1 e 4. Aqui eu tenho o 2 e o 5. E aqui eu tenho o 3 e o 6. Observem vocês que o 4, 5 e 6 eles estão interligados. Então, o que eu tenho nesse tipo de ligação é uma ligação em estrela, conforme está representado aqui nesse desenho. Eu posso também interligá-la de forma diferente. Eu posso interligar isso em triângulo. Então, o que a gente teria seria isso aqui, ó. Apaguei a bobina aqui sem querer, deixa eu refazer. A gente tem a bobina. E aí o que a gente faz? A gente pega esse 4, final dessa bobina, liga com o início dessa. Pega o final dessa, liga com o início dessa. E pega esse final aqui e interliga com a bobina 1. De sorte que a gente tem esse tipo de ligação aqui. Então eu tenho aqui a 1, o final dela é 4. Aqui é a minha bobina 2, o final dela é 5. E aqui eu tenho a minha bobina 3, o final dela é 6. Então, e aqui eu alimento as minhas fases, né? Fase R, S e T. Aqui, R, S e T. E aqui no meu desenho eu chamei, ao invés de R, S, T, eu chamei apenas de A, B e C. Mas é a mesma coisa. Então, a partir do momento que a gente tem acesso aos terminais dessas espiras, a gente consegue interligar essa máquina dessas duas formas, ou em estrela ou em triângulo. E aí, a partir do momento que a gente alimenta essas tensões com defasagem de 120 graus, o que nós vamos ter são polos que giram. Então, em cada momento, eu vou ter um polo norte e um polo sul em lugares diferentes. Então, daí o surgimento de polos girantes no estator da máquina. E
essa indução magnética, né, que ela é criada no estator dessa máquina, ela tende a passar pelo rotor. Então, a gente tem aqui o entreferro, esse entreferro é o espaço, né, é o gap, entre o estator da máquina e o rotor dessa máquina. Esse fluxo, apesar dele sofrer aqui um espraiamento, mas a tendência dele é passar pelo rotor, porque o rotor tem uma relutância menor do que o ar, né, do que esse entreferro aqui. Então, a tendência desse rotor é concentrar essas linhas, fazendo então que elas passem por ele rotor, induzindo nele, ou nas espiras, ou naquelas chapas, se for um rotor compacto, um rotor de gaiola, uma determinada tensão. Essa tensão induzida, por sua vez, gera um campo magnético por meio da força contra a eletromotriz. Então, se a gente analisar esses fluxos no estator, o que nós vamos ter em cada uma dessas fases, fase R e ST, aqui, são campos que estão tendo seu mínimo e máximo em momentos diferentes, e isso faz com que surja um campo resultante, cada hora apontando numa direção, que está sendo mostrado aqui no desenho. E o que vai acontecer é que esse rotor ele vai ser induzido nele uma força contra-eletromotriz. Isso significa que ele vai ter uma polaridade contrária à do campo girante do estator. Ou seja, se no estator eu tenho norte, na bobina então eu passo a ter sul, que é o campo oposto. E aí, à medida que esse campo gira, esse campo criado no rotor da máquina tende a acompanhar esse campo girante, esse campo síncrono no estator. Então, no estator, eu tenho o que a gente chama de campo síncrono. No rotor da máquina, eu tenho aquilo que a gente chama de campo assíncrono, que a tendência é que eles se alinhem, mas conforme eu já disse, vai haver um escorregamento, ou seja, uma pequena diferença no giro entre o campo do estator e o giro do rotor, lembrando que nesse rotor tem um eixo preso, e a essa diferença, então, a gente dá o nome de escorregamento. Ela é muito pequena quando o motor está vazio, sem carga, e ela é muito grande quando você coloca algum peso ali nesse eixo. Bom, então é aquilo que eu acabei de explicar, né? Eu tenho essas tensões RST no campo no estator, né, gerando um campo magnético. Esse gap aqui o desenho está razoavelmente exagerado, né, mostrando uma distância grande aqui, esse gap. Ele é muito pequeno nessas máquinas. Pra vocês terem ideia, se a gente pegar as máquinas lá de Itaipu, os geradores de Itaipu, os rotores eles têm o tamanho, esses geradores eles têm o tamanho de uma sala de aula, né? E se você pegar a distância entre o estator da máquina, né, que são isso aqui, e o rotor da máquina, se a gente pegar essa distância aqui, provavelmente você não consegue colocar um dedo seu entre essa distância. Então, essa distância é muito pequena. E ela é pequena exatamente para que você diminua o máximo possível a relutância desse gap, para facilitar, então, que essas linhas, de fato, elas tendam a circular pelo rotor da máquina e não pelo entreferro. E é claro que, quando você faz isso, a tendência é que surja, então, um conjugado motor. Esse conjugado, entenda isso como um giro, né? Que você tem aqui no rotor o eixo da máquina. Então, a partir do momento que esse campo do rotor ele tende a acompanhar o campo do estator, ele surge ali o que a gente chama de conjugado motor, que nada mais é do que o giro da máquina. Bom, então, se a gente interpretar esses campos, né, a interação desses campos do estator com o rotor da máquina, o que nós vamos ter é algo assim, cada hora eu tenho uma variação do campo, então uma hora o campo norte está aqui e o sul está aqui, não foi desenhado do outro lado da bobina, mas eu tenho uma bobina aqui também. E aí eu tenho um campo também induzido no estator, conforme eu já disse, e a tendência, à medida que a gente vai girando esse campo norte, é como se cada hora tivesse apenas um norte e um sul. Como ele está girando,
E eles são campos opostos, e isso vai obrigar o rotor da máquina a perseguir esse campo, promovendo então o giro do rotor. Bom, é aquilo que eu disse para vocês, né? O caminho magnético ele é preferencialmente pelo rotor, porque a relutância da estrutura do rotor é muito menor do que a relutância desse gap. E é claro que eu posso controlar a velocidade desse motor, eu posso alterar a velocidade desse motor à medida que eu coloco mais polos nessa máquina. Então, necessariamente, eu não preciso ter é, 3 pares de polo, eu posso ter mais do que isso, né, fazendo com que essa máquina altere a velocidade de giro em função da quantidade de polos existente. E aí, nós temos uma equação que vai determinar a velocidade de giro desse motor em função da frequência e do número de par de polos. Então, se a gente considerar o par de polos, a gente tem essa velocidade em RPM dada por essa equação. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um par de polos apenas, um polo norte e um polo sul, e se a minha frequência for 60 Hz, então eu vou ter 6 vezes 6, 36, com 2 zeros, 3.600. Né? Como eu só tenho um par, então é 3.600 dividido por 1, eu tenho que essa minha máquina ela vai girar a 3.600 rotações. À medida que eu tenho pares a mais de polos, essa frequência de giro ela vai caindo. Existem algumas bibliografias que, ao invés de trazer na equação o par de polos, que é dado por essa equação aqui, essa aqui, ó, ele traz o polo independente. Então, por exemplo, uma máquina de 6 polos, eu tenho 3 pares de polos. Então, aqui, ao invés de, se eu usar o par de polo, é 3. E aqui, nessa equação, ao invés de usar o par, ele usa a quantidade de polo. Então, nada mais é do que multiplicar essa equação aqui por 1. Ou seja, multiplicar por 2 o numerador e multiplicar por 2 o denominador. Então, eu transformo esse giro. Na verdade, a equação é a mesma. A diferença é que aqui eu uso par de polos, aqui eu uso polos independentes. E, na verdade, o resultado sai basicamente o mesmo. O que vai mudar só é a forma de representação da equação, e a equação precisa te dizer isso. Se esse P representa polo ou se esse P representa pares de polo. E é fácil a gente saber exatamente por causa desse número aqui. Ó. Se isso aqui for 60, isso aqui é par de polos. Se isso aqui for 120, eu estou usando polos distintos. E veja bem, eu consigo saber qual que é a tensão induzida no rotor da máquina. E a gente sabe isso por meio da lei de Lenz. Nós já vimos isso, né? Que se a gente tiver aqui, nós estamos pegando um rotor de gaiola, que é aquela chapa, ela é curto-circuitada, e ela vai estar girando com uma determinada velocidade. Aqui no exemplo, na figura, essa espira curto-circuitada ela está sendo puxada e empurrada com uma determinada velocidade V. Na máquina, essa velocidade ela está associada ao giro, mas existe uma velocidade. Então, existe um comprimento da espira ou o comprimento da chapa do rotor, dependendo do tipo de motor, se ele é bobinado ou se ele é laminado, ou seja, se é motor de gaiola ou rotor bobinado. E esse motor está girando com uma determinada velocidade, imerso a um campo magnético, a uma indução magnética. Então, a gente tem que a tensão induzida nesse rotor ele é dada por essa velocidade de giro, por essa indução que vem lá do estator e pelo comprimento ou da espira ou da chapa do rotor. E aí, veja bem, à medida que a gente coloca carga nesse motor, a tendência desse eixo é ficar mais preso. E aí, o que vai acontecer é que a velocidade do rotor ela passa a ser diferente, ou ligeiramente diferente, da velocidade do estator, conforme eu já disse. E aí, a essa diferença, a gente dá o nome de escorregamento, conforme também já comentei, e aí, o escorregamento para a gente vai significar a letra S. Então, esse escorregamento, ele, na maioria das vezes, ele é dado em percentual. Ele pode ser dado num número, né, que nada mais é do que
A velocidade síncrona da máquina, essa velocidade síncrona, entenda como a velocidade do estator. Então, suponha que o meu estator está girando aí a 1.600 RPM. Mas o meu rotor ele está girando aí a 1.580 RPM. Então, o que eu vou ter é que esse escorregamento ele é dado por essa diferença. Então, ele pode ser dado por um número ou pode ser dado pelo percentual. Na maioria das vezes, a informação que vem é em percentual. Por exemplo, um escorregamento de 2%. E aí, o que a gente faz é conhecer qual que é a velocidade, por exemplo, do estator da máquina. E aí a gente consegue calcular essa velocidade pela frequência da rede, pelo número de polos que essa máquina possui. Uma vez conhecida qual que é a velocidade de giro do campo do estator, tendo o percentual de escorregamento, a gente consegue calcular, por exemplo, qual que é a velocidade de giro do rotor dessa máquina. Em outras palavras, eu consigo transformar potência elétrica em potência mecânica. Para inclusive calcular uma série de outras coisas. Nós vamos ver esses detalhes na próxima aula. Mas esse escorregamento, então, nada mais é, e a gente chama ele é em função do conjugado. Esse conjugado ele vai aparecer lá no rotor da máquina, que na verdade é o giro. E esse giro, então, ele vai ser diferente entre o rotor e o estator. E é essa diferença. Então, eu tenho aqui o primário da minha máquina, que é o estator. Eu tenho aqui o secundário, essa diferença de escorregamento aqui. Esse ponto aqui é o que o rotor está apresentando, e esse ponto aqui é a velocidade com que a máquina está girando. Então, isso aqui passa a ser a diferença, que é o tal do escorregamento. Então, a equação que nós vamos usar para calcular a velocidade da máquina. Então, a gente tem a velocidade nominal, que basicamente é a velocidade do estator da máquina. Perdão, a velocidade nominal é a velocidade que está lá no eixo da máquina. Ou seja, é o conjugado propriamente dito, que ele é que vai importar para mim, ele que vai interessar. Eu preciso saber qual que é a potência do meu eixo. E aí a gente faz isso com base, então, calculando com a velocidade síncrona, que é a velocidade do estator da máquina. Então, essa equação ela precisa ser conhecida, ela é conhecida por essa forma, para que a gente consiga, então, eu diria que interconectar ou transformar, né, giro do estator em giro do rotor, ou giro do rotor em giro do campo lá do estator. Bom, nós temos então potências, e a gente sabe que essas potências a gente não cria, a gente só transforma. E como é um motor, eu estou fornecendo uma potência total. Essa potência total é uma potência elétrica, ela é dada pela soma da potência ativa e a reativa. Então eu tenho que a minha potência aparente, ela é a soma da potência ativa mais a potência reativa. Obviamente, potência elétrica deveria ser igual à potência mecânica. Uma vez que eu estou entregando energia na entrada, eu gostaria muito que essa energia fosse totalmente transferida para a saída, na forma de conjugado. Acontece que essa máquina apresenta perdas. Eu tenho aqui vários tipos delas. Então, na verdade, a minha potência mecânica ela vai ser menor do que a minha potência elétrica em termos comparativos, exatamente por causa dessas minhas perdas. Então, o que a gente vai ter é que essa diferença entre a potência... Bom, a minha potência elétrica, essa diferença, esse ângulo, é o fator de potência, que é dado pelo ângulo entre a potência total e a potência ativa, a potência que realiza o trabalho, isso é chamado de fator de potência. Isso é dado pelo cosseno desse ângulo, cosseno de φ, mas cosseno a gente sabe que é cateto adjacente, portanto, esse cosseno
fator de potência dado por cateto adjacente, que é a potência ativa, sobre a hipotenusa, que é a potência total que eu estou recebendo. Então, na verdade, o meu fator de potência é o percentual da energia que eu estou utilizando para realizar trabalho. Veja bem, potência ativa é a potência que realiza trabalho. É a potência, é aquela energia que faz com que a lâmpada acenda, é aquela energia que faz com que o motor gire. Mas essa não é a única energia da máquina. Nós sabemos que o motor é constituído por espiras, né, bobina. Nós já vimos em aula passada, se a gente alimenta uma bobina dessa, ele vai usar parte da energia, primeiramente, para orientar os dipolos magnéticos da estrutura desse fio. Então, se eu pegar aqui a estrutura ampliada desse fio, eu tenho aqui conjuntos de elétrons que giram em diferentes sentidos. A esse conjunto de elétrons a gente dá o nome de spin. A partir do momento que uma corrente começa a circular nessa bobina, isso vai gerar um campo magnético. Esse campo magnético vai abraçar essas espiras e vai fazer, então, com que esses dipolos magnéticos eles sejam orientados todos em uma direção. Então, suponha todos os elétrons agora da estrutura do fio de cobre estão orientados nesse sentido. Então, para mudar o giro desse elétron, foi necessária uma potência. Essa potência, a partir do momento, ela fica armazenada, né, no campo magnético dessa bobina. Então, a bobina é um componente eletrônico que armazena energia na forma de campo magnético. Só que ele armazena e depois ele devolve essa energia. Por isso que a gente diz que essa energia não realiza trabalho. Trabalho é a energia necessária, por exemplo, para mover o elétron de uma posição A até uma posição B. Como essa energia reativa ela trafegou no fio num determinado sentido e depois ela foi devolvida, ou seja, ela trafegou nesse fio no sentido contrário, a gente diz que esse elétron também retornou à posição de origem. Se ele retornou, a gente diz que ele não realizou trabalho, mas é uma energia necessária. Então, veja bem, a energia total absorvida pelo equipamento, ela tem que ser a energia necessária para realizar trabalho, ou seja, para transformar isso em potência mecânica, mais a energia necessária para orientar os dipolos magnéticos, seja ele do fio ou da própria estrutura onde a gente faz os enrolamentos, seja ele de campo ou seja ele de rotor. Então, essa energia que não realiza trabalho, a gente chama de energia reativa, que ela é usada apenas para que esses dipolos magnéticos reajam, mudem de sentido de giro. Bom, então, reforçando então, a gente tem dois tipos de energia da máquina. Um, que é a potência ativa, essa potência ativa realiza trabalho, e a gente tem uma outra potência, que é a potência reativa, que é necessária para o funcionamento da máquina. Então, com isso, a minha máquina então consome esses dois tipos de energia, e esses dois tipos de energia a gente chama de potência aparente. Conforme eu disse, é a soma das potências. Aqui realiza trabalho, mas aqui não realiza trabalho. E, obviamente, existirá um ângulo entre essas duas potências. Esse ângulo a gente chama, então, de fator de potência da máquina. E aí, conforme eu disse, a gente tem várias perdas nessa máquina. Então, isso faz com que a potência de entrada seja diferente da potência de saída. Então, a minha entrada, a potência tem que ser maior, porque eu vou ter uma potência de saída e eu preciso compensar essas perdas. Eu vou ter uma perda aqui nos cobres do estator, eu vou ter uma perda no núcleo, e essas perdas no cobre são perdas por esterese e Foucault. A gente chama isso de reatância, né? Reatância H, esterese e Foucault. Então eu vou ter essas perdas tanto no estator da máquina quanto no rotor da máquina, seja ele de gaiola ou bobinado. Eu vou ter essas perdas no núcleo. Esse núcleo aqui está considerando o estator da máquina, tá? Eu tenho o cobre do estator e o núcleo desse estator onde eu faço os enrolamentos. E o mesmo eu tenho para o rotor, que pode ser fios ou podem ser
chapas, mais ainda o próprio núcleo magnético. Eu tenho perdas ainda por atrito dessa máquina, perdas, né, no mancal dessa máquina. Eu tenho perdas por ventilação, então parte da energia que você está entregando para o eixo, ela está sendo usada para gerar uma ventoinha que vai resfriar o motor, e se você está usando parte dessa energia, ela não vai estar presente na saída, então você está gastando parte da energia. Então essa entrada, ela vai ter que ter, essa energia da entrada, ela vai ter que ser grande o suficiente para suprir a demanda do eixo, mais a demanda dessas minhas perdas. Por conseguinte, essa potência de entrada ela é maior do que a potência de saída. E aí a gente consegue fazer uma analogia entre uma máquina de indução e um transformador, porque são muito semelhantes, né? Essas máquinas têm um funcionamento muito parecido. O transformador, que é uma máquina estática, eu alimento ali o primário da máquina. Quando circular uma corrente nesse primário, vai gerar um fluxo no núcleo desse transformador. Esse fluxo ele vai abraçar as espiras do secundário e vai gerar uma tensão ali nesse secundário. E se eu ligar uma carga, portanto, se eu fechar o circuito de secundário da minha máquina, passa a circular ali uma corrente, que a gente chama de I2, ou corrente de secundário, e essa corrente ela será sentida no primário da máquina. Vamos ver daqui a pouquinho o circuito equivalente. Então, veja bem, embora não exista um acoplamento direto entre um transformador, ou esse acoplamento ele se dá de forma magnética. Então, o primário da máquina ele vai sentir se você colocar alguma carga no secundário da máquina, principalmente se essa carga demandar potência. Se ela demandar potência, nós vamos ver que isso afeta o primário da máquina, fazendo com que o primário da máquina aumente essa potência para fornecê-la para o secundário. E essa potência é entregue por meio de relação de transformação, ou seja, a quantidade de espiras do primário da máquina em relação à quantidade de espiras do secundário da máquina. Ora, o motor de indução é uma máquina muito semelhante. A diferença então eu tenho ali um primário da máquina, que ele é o estator. Eu tenho ali o secundário dessa máquina. Então, quando eu alimentar esse primário da máquina, vai gerar correntes, e aí eu vou considerar apenas, só para efeito didático, eu vou considerar apenas uma fase, né, ao invés de considerar as três, só para que vocês entendam. Então, eu vou alimentar o primário dessa máquina, vai circular uma corrente que vai produzir um campo, esse campo vai abraçar o secundário da máquina, que é o rotor, e nele vai induzir uma tensão também. A diferença é que essa máquina passa a responder girando. Então, se a gente olhar aqui a curva de magnetização dessas duas máquinas, eu tenho aqui que o transformador ele tem uma curva um pouco mais inclinada, mas as curvas são muito semelhantes. E essa inclinação se deve a um motivo muito simples. No transformador, eu não tenho entreferro. O que é entreferro? É a abertura que a gente faz, por exemplo, se eu pegar aqui, o núcleo do transformador. Se eu efetuar uma abertura aqui, e aí eu vou desenhar essa abertura como sendo o estator da máquina. Observem vocês que aqui no transformador eu não tenho essa abertura. Então aqui não tem entreferro. Agora aqui, eu tenho campos que estão saindo aqui do estator da máquina do norte para sul. Agora no meio eu tenho um vazio, um gap. A esse gap a gente chama de entreferro. Por que entreferro? Porque este fluxo aqui, ele está circulando entre um material ferromagnético e outro material ferromagnético. Por isso que a gente dá o nome a esse gap, chama de G, de entreferro. Agora, observe que aqui a relutância é uma. Aqui, a relutância é muito maior. Entenda, relutância, a oposição à passagem de fluxo. A resistência, ela é oposição à passagem de corrente. Isso no circuito elétrico. No circuito magnético, a gente não tem resistência, a gente tem relutância.
e essa relutância vai fazer com que esse espaço vazio, esse gap, ele se oponha, na verdade, essas linhas não serão tão retas, senão ela vai sofrer um espraiamento aqui, face à relutância. Ela tem uma ligeira distorção aqui por causa da relutância desse gap. Ora, se esse gap tem relutância, significa que ele vai se opor ao fluxo. Significa que naquele gap, o fluxo ele é menor. Se o fluxo é menor, faz com que essa inclinação aqui varie. Então, para um transformador, eu tenho uma inclinação, para o motor eu tenho outra. Mas observem vocês que essas curvas elas são bastante semelhantes. Daí, a gente poder fazer a analogia entre essas máquinas. Isso ajuda muito a entender o motor e isso ajuda muito a criar modelos matemáticos desse motor. Então, só para a gente recordar aqui, esse é o nosso transformador. A partir do momento que eu alimento então, o primário dessa máquina, vai circular aqui uma corrente I1, que é essa corrente aqui. Essa corrente, como ela é alternada, ela vai criar um fluxo alternado no núcleo desse transformador, esse é um núcleo magnético. Esse fluxo abraça esse pírito secundário, e aí se eu colocar uma carga então, no secundário dessa máquina, eu passo a ter uma corrente I2 circulando nela. E esse I2 também vai gerar um fluxo, que é esse fluxo aqui em vermelho, que também vai interagir com o primário dessa máquina. É dessa forma, então, aumentando o fluxo que o primário dessa máquina aqui enxerga que existe uma demanda aqui no secundário dessa máquina, e ele responde a essa demanda. Ou seja, se houver um aumento de potência aqui, essa potência é demandada pela carga, e entenda que aqui, esse lado aqui é a concessionária de energia elétrica, que é a CEMIG, e esse lado aqui somos nós, o consumidor, então a carga aqui é a nossa casa. Então, se você ligou um chuveiro aqui, ó, você aumentou essa corrente. Se você aumentou essa corrente, você aumenta esse fluxo que está em vermelho. Esse fluxo vai abraçar as espiras do primário, fazendo com que a potência aqui tenha que ser elevada para compensar essa elevação de potência aqui do secundário dessa máquina. Em outras palavras, a potência do primário ela tem que ser igual à potência do secundário dessa máquina. A gente não inventa energia, a gente só transforma. O secundário solicitou uma potência maior, eu então entreguei uma potência maior para compensar, para atender a essa demanda. Mas eu não consigo criar uma energia maior aqui na minha saída, que é o secundário da minha máquina, se eu não vou nem, eu vou considerar a energia aqui como potência, né? Não é tensão. Se eu não tiver uma potência equivalente aqui no primário dessa máquina. Claro que eu vou ter perdas nesse núcleo. Eu vou ter perdas, exemplo, por esterese, vou ter aquecimentos, enfim. Então, claro que essa potência do primário vai ser ligeiramente maior do que essa potência do secundário, para que eu consiga entregar a potência exigida por essa carga. Além de entregar essa potência aqui, eu preciso suprir as perdas dessa máquina, desse transformador. Por isso que essa potência é ligeiramente maior. Isso significa que se eu tirar essa carga aqui, ó, essa corrente I2 desaparece. Ora, se essa potência do secundário é zero, teoricamente essa potência do primário deveria ser zero também. Só que ela não é zero por causa das perdas do núcleo da minha máquina. Então, ainda que não tenha corrente circulando no secundário, vai ter uma pequena corrente no primário. Ela é pequena, ela é apenas o suficiente para suprir as perdas desse núcleo, então. A gente consegue fazer, então, o modelamento, um circuito equivalente desse transformador, onde eu tenho, primeiro, a resistência do cobre do primário e, por conseguinte, a resistência do cobre do secundário dessa máquina. Ora, esse cobre está enrolado na forma de bobina, então essa bobina apresenta uma reatância. Isso acontece tanto no primário quanto no secundário do transformador. E aí, veja bem, esse núcleo, ele, a partir do momento que existe um fluxo circulando por ele, e como ele é um caminho fechado, vai circular ali uma corrente. Essa corrente total aqui a gente chama de corrente de excitação da máquina. É a corrente que está gerando o fluxo, mas ainda a corrente que está suprindo as perdas. Então eu tenho ali uma corrente que ela está associada à esterese Foucault,
que é isso aqui, essa parte aqui é a resistência, a gente simboliza como resistência, isso aqui é o calor que está sendo gerado ali no núcleo do transformador, faça a circulação da corrente, já visto que o caminho é um circuito fechado. Então, se eu tenho um circuito fechado, eu tenho uma corrente circulando ali, essa corrente ela vai aquecer o núcleo dessa máquina. Portanto, a gente tem ali uma perda que a gente chama de perda de esterese Foucault, que nada mais a gente representa como resistência. Agora, veja bem, o meu núcleo ferromagnético, ele possui dipolos magnéticos, e eu preciso orientar os dipolos desse magnético para que eu faça o fluxo girar em um sentido só. Ora, então eu vou gastar uma energia, eu vou ter ali uma corrente de magnetização que vai ser usada para orientar os dipolos magnéticos. Então, essa parte do meu circuito se comporta como se fosse uma pequena reatância. E eu preciso de energia, então, para poder orientar esses dipolos a essa energia, a gente chama de energia de magnetização. Então, a corrente que vai aquecer e a corrente que vai orientar os dipolos dessa estrutura magnética do núcleo do transformador compõe uma corrente total que a gente chama de corrente de excitação da máquina. E aí, não interessa se o meu secundário está vazio. Circulará uma corrente aqui, independentemente disso. Ora, o interessante aqui nessa máquina é que a gente consegue fazer algumas simplificações nesse transformador. Por quê? Porque essa corrente que vai circular, essa corrente de magnetização, ela é em torno, essa corrente aqui, que ela existe em função do funcionamento da máquina. Então, quer queira eu ou não, essa máquina, esse núcleo vai aquecer, independentemente do meu desejo. Claro que a gente consegue minimizar essas perdas, por exemplo, laminando esse núcleo. Uma vez que a gente faz a laminação, a gente tem que a resistência, ela é dada por uma resistividade do núcleo, o comprimento deste núcleo sobre a área do núcleo. Se eu diminuir essa área, como é que eu faço isso? Ao invés de ter um bloco sólido, onde eu vou enrolar o meu primário e secundário, eu passo a fatiar esse núcleo. Então, eu tenho várias lâminas que eu sobreponho. Quando eu faço a laminação, na verdade, eu estou diminuindo a área. Se eu diminuo a área, eu aumento de sobremaneira a resistência. E se eu aumento a resistência, eu diminuo a minha corrente. Então, eu tenho que a tensão gerada no núcleo dividido pela resistência. Se eu aumentei muito essa resistência aqui, significa que eu vou, diminuir muito essa corrente aqui, essa corrente que vai aquecer o núcleo. Mas ainda que ela aqueça menos, ainda assim eu vou ter perdas. Eu consigo minimizá-las, mas ainda assim eu vou ter essas perdas. Essas perdas, somado às perdas por esterese Foucault, mais a corrente de magnetização, ela representa aí algo em torno de 2, no máximo 3% da corrente total. Essa corrente total, então, é a corrente que está sendo exigida no secundário, mais essa corrente de magnetização. Como essa corrente aqui ela é muito pequena, o que a gente pode fazer é desprezar essas perdas no núcleo, para a gente simplificar o modelo. Ora, na engenharia, um modelo aproximado que cometa um erro aí de 2 a 3% é tranquilamente suportável. Né? A gente exatamente cria esses modelos matemáticos por aproximação, exatamente prevendo já um percentual ali de erro que não vai comprometer o resultado, né, do modelamento matemático. Ou o resultado, por exemplo, em termos de torque, potência transferida de primário para secundário, seja ele motor, seja ele um transformador. Ora, isso simplifica muito o modelo, porque eu posso somar resistências do primário para o secundário, para eu ter uma resistência equivalente, e eu posso somar as reatâncias, né, a reatância do primário com a reatância do secundário, e eu passo a ter um circuito do transformador extremamente simples, aonde eu consigo calcular as tensões de primário e tensão de secundário na máquina, apenas lançando mão desse modelo simplificado. Isso facilita muito quando nós vamos fazer, por exemplo, um controle do sistema elétrico de potência, porque a gente precisa imaginar que a gente tem milhares de transformadores ao longo dos muitos quilômetros de linha.
Então, se você vai fazer modelamento dessas linhas, e se você tem um modelo simplificado dessa máquina, então isso facilita muito para você fazer esses cálculos, para você fazer esse controle, ou para criar o próprio sistema de controle, de gestão, né, desse sistema elétrico de potência. Agora, a pergunta é, já que esses modelos são bastante semelhantes, será que a gente conseguiria fazer um modelo também simplificado para o motor, da mesma forma que a gente consegue fazer para o transformador? De imediato eu diria para vocês que não. Exatamente essa simplificação a gente não consegue, não. Em outras palavras, a gente não consegue transformar esse modelo aqui exatamente igual a esse modelo aqui. E o motivo é simples. Vamos primeiramente a eles. Agora, vamos analisar por partes. Então, para isso até eu separei aqui, ó, um divisor de águas, que é esse ponto A e esse ponto B aqui, para que a gente analise por partes. Então, vamos analisar primeiramente o primário dessas máquinas. O primário de um transformador, a gente tem ali a resistência do fio e mais a reatância desse fio a partir do momento que eu enrolo ele ali no primário da máquina. Ora, se eu observar o motor, o estator da máquina é exatamente isso. Eu tenho ali um fio aonde eu vou enrolar. Então, eu vou ter uma resistência e uma reatância. Portanto, elas são muito semelhantes. E aqui, veja bem, eu não fiz um desenho trifásico. Eu peguei só uma fase, só para simplificar o modelo. É claro que, por exemplo, se a gente pegar a potência total, é o que eu vou mostrar para vocês vezes 3, né? E cada fase da minha máquina vai me conseguir me entregar uma potência. No final, então, eu vou no motor trifásico, eu tenho essa potência triplicada. Então, o que eu consegui modelar? Então, uma fase basta multiplicar por 3, isso também vale para as perdas. Bom, então, do ponto de vista do primário da máquina, o transformador e o motor, eles são idênticos. Então, eu vou ter aqui a tensão aplicada no primário do transformador, ou as tensões, né? Porque esse circuito aqui também pode ser trifásico. E eu vou ter aqui a tensão ou as tensões aplicadas ali no estator da máquina da mesma forma. Bom, nós vimos que essa perda aqui, ó, ela é em torno aí de 2 a 3% da potência total, né? Essa corrente aqui, ó, em torno de 2 a 3% dessa corrente de primário. Então, a gente pode simplificar sem problema. Agora, no motor já não dá para fazer isso. Eu posso até desprezar as perdas pelo aquecimento do meu núcleo rotórico ou núcleo do estator da máquina, sem problema. Agora, o que vai acontecer? Como eu tenho um gap, né, que é aquela abertura onde o rotor gira dentro do estator da máquina, eu tenho ali uma relutância muito grande. Se eu tenho ali uma relutância muito grande, significa que eu vou ter ali uma variação de fluxo e, por conseguinte, eu vou ter um aumento de sobremaneira na minha corrente, né? Porque eu vou precisar de um fluxo maior ali para poder entregar a mesma potência para o secundário da máquina. Ora, isso significa que a minha reatância do gap eu não posso desprezar, eu preciso considerá-la nesse modelo, pelo menos a reatância. Então, eu digo para vocês que a gente já consegue sanar o problema até aqui, né? Em termos de equivalência. Eu não vou ter esse modelo simplificado, como eu disse para vocês, mas se eu comparar com esse modelo original aqui, ó, até o ponto A e B, eu tenho aqui uma boa representação do primário da minha máquina, que são as espiras com a reatância própria e a resistência própria, mais o meu núcleo magnético da máquina. Bom, a pergunta agora é, e o secundário desse motor? Será que eu posso fazer por analogia com o secundário do transformador da máquina? Vamos ver. Vamos aproveitar aqui então. Ora, vejam, senhores, que eu tenho aqui
uma tensão induzida no rotor da minha máquina, essa parte aqui então é o rotor, eu só quero saber se eu posso acoplá-lo diretamente aqui sem nenhum tipo de prejuízo, em termos de analogia. Mas o que é fato? Eu tenho uma tensão de alimentação aqui no primário da minha máquina, que nesse caso é o estator do motor, e isso vai gerar um fluxo magnético que vai induzir uma tensão no rotor da máquina, que é o secundário dessa minha máquina. E essa tensão ela está diretamente proporcional ao número de espiras do estator, ou conjuntamente com o número de espiras do rotor, se for um rotor de bobina, ou a quantidade ou o número de chapas desse rotor, se for um rotor de gaiola. Mas o que é fato? Existe uma relação direta de transformação. Então eu consigo saber aqui qual que é essa minha tensão do secundário. Jóia. Até aí, sem problema nenhum. Eu consigo, então, representar aqui essa tensão, porque essa tensão que está ali nos terminais, ela tem a ver também com a queda de tensão que eu tenho nas bobinas do rotor dessa máquina. Se for um rotor de gaiola, eu tenho ali também uma queda de tensão daquelas chapas que estão ali. Então, portanto, eu vou ter uma queda de tensão nesse conjunto aqui. E se eu subtrair essa queda de tensão nesse conjunto da tensão que foi induzida, eu vou ter qual que é a tensão no secundário dessa máquina, ou seja, dos terminais ali do meu rotor. Só que tem um problema. E aí a gente precisa resolver esse problema. A gente tem uma coisa chamada de escorregamento nessa máquina. Conforme eu disse para vocês, a vazio, esse escorregamento é muito pequeno, mas a partir do momento que começa a segurar esse eixo, a travar esse eixo, ou seja, por carga, a diferença de giro entre o primário e o secundário ele começa a aumentar. E aí a gente passa a ter um problema. Que, veja bem, nós vimos pela lei de Lenz que essa tensão induzida na bobina, ela depende da velocidade, ela depende do campo, sim, portanto ela vai depender da interação entre o campo do estator com o campo do rotor, claro, mas ela também depende da velocidade de giro. Ora, se essa velocidade ela foi alterada pelo escorregamento, isso significa que a tensão induzida nesse rotor vai se alterar por causa desse escorregamento. Ainda, a gente sabe que a reatância é a resistência que varia com a frequência, sem problemas, né? Então, a gente tem aí que essa reatância é dada por 2πf, onde F é a frequência da rede. A gente conhece a frequência da rede, só que tem um detalhe. Esse meu rotor, ele teve essa frequência alterada por causa do escorregamento. Isso significa que essa reatância ela não será constante mais, ela vai depender desse escorregamento, e eu preciso levar isso em consideração no meu modelo. Então, fazendo aí um pequeno ajuste, a gente passa, então, a considerar essa tensão no secundário da máquina, ou seja, a tensão induzida no rotor, mais a queda de tensão nas bobinas desse rotor, seja ele de gaiola ou seja ele de espiras, em função do escorregamento. Então, já fiz aí um ajuste no meu modelo, um ajuste necessário. Mas aqui ainda tem problema, que veja bem, no transformador da máquina, se eu não tenho carga, significa que eu não tenho corrente. Só que no motor não é bem assim não. O rotor significa que se eu não tenho carga, eu vou ter aqui um giro no secundário dessa máquina. Para que eu tenha giro, eu preciso de conjugado. Para que eu tenha conjugado, eu preciso de corrente. Para que eu tenha corrente, esse circuito aqui tem que estar no mínimo fechado. Então a gente passa a ter essa condição. Já mudou um pouco o modelamento em relação ao transformador, mas são pequenos ajustes. Bom, mas aí eu passo a ter um outro problema. Se eu apenas curto-circuitar esse meu modelo matemático aqui,
Joia! Eu passo a ter uma corrente, essa corrente ela vai ser suficiente para que eu excite a minha máquina e que eu tenha ali, no mínimo, o meu eixo rodando a vazio. Só que tem um pequeno detalhe. Quando eu curto-circuito aqui, eu desapareço com a tensão, essa tensão V2. Ora, ao desaparecer com essa tensão V2, eu aumento a queda de tensão. Na verdade, essa diferença de tensão diminui, com essa diferença de potencial aqui entre E2 e V2. A partir do momento que eu não tenho V2, essa diferença de potencial aqui ela vai se elevar e, por conseguinte, a minha corrente ela vai se elevar também. Isso aqui eu já estou considerando a variação em função do escorregamento. Então, significa que a partir do momento que eu estou considerando, isso aqui vai ter um valor. Na verdade, não é nem resistência, né? É impedância. É Z. A partir do momento que essa diferença aumenta, essa diferença de potencial, isso significa que essa corrente do rotor aqui, que eu estou chamando de I2, ela vai aumentar de sobremaneira. Ela vai aumentar de sobremaneira a ponto de comprometer a minha máquina. Ou seja, no meu modelo matemático aqui, eu estou esquentando o rotor da minha máquina. Eu vou derreter ali o esmalte, que é o isolamento entre essas espiras, eu vou colocar essas espiras em curto e eu vou detonar a minha máquina. Ou seja, estou comprometendo a integridade da minha máquina a partir do momento que eu fiz um ajuste no modelo curto-circuitando. Então, eu preciso melhorar esse ajuste. Então, para isso, eu vou lançar a mão de algumas equações. Então, eu vou aproveitar esse próprio modelo aqui para fazer alguns pequenos ajustes nele. Bom, se a gente considerar da forma como está aqui, a gente consegue determinar essa tensão. Essa tensão, ela na verdade, ela vai se distribuir ao longo desses dois, dessa minha reatância, né? Ou seja, a tensão induzida aqui, ela se distribui por esses dois caras aqui. Então eu tenho que essa tensão ela é dada pela corrente do rotor, que aqui eu estou chamando de 2. Aqui eu chamei de R, não sei por que razão. Que multiplica a minha impedância, né? Ou seja, tensão igual corrente vezes resistência. Mas, na verdade, aqui não tem resistência, eu tenho uma impedância. Joia, eu conheço essa impedância. Ela é dada por R2, S, X2. Bom, então eu vou isolar a corrente aqui do rotor, que aqui está representado como corrente secundária da máquina. Eu vou passar esse termo para cá, dividindo. Então eu chego nesse resultado aqui. Agora eu vou fazer uma pequena manobra matemática. Eu vou multiplicar isso aqui por 1. Mas ao invés de ser esse 1 aqui, eu vou multiplicar por este 1 aqui. Ó. 1 sobre S dividido por 1 sobre S. Lembrando que S é o escorregamento da minha máquina. Quando eu fizer essa multiplicação, observem vocês que eu posso cortar isso aqui com isso aqui. E eu posso desmembrar essa parte aqui. Eu tenho R sobre 2 e aqui também eu posso cortar. Chego em um modelo simplificado. Aqui a gente precisa de uma pausa para meditação. Se eu não tivesse usado esse recurso, se eu quisesse simular essa minha máquina aqui, eu teria alguns problemas. Bom, primeiramente, eu precisaria simular uma tensão que se altera. Isso, a princípio, não é nenhum problema, porque eu posso lançar a mão ali de um varivolt para poder fazer simulações do meu modelo matemático. Eu posso, então, simular essa variação de tensão por meio desse varivolt. Mas aqui eu posso ter um problema sério, porque aqui agora eu tenho uma reatância que varia com o escorregamento, e não apenas com a frequência da rede. E aí, para eu conseguir simular isso no laboratório, ou simular o meu modelo matemático, eu precisaria ter uma fonte ali cuja frequência varia. Então, eu já começo a complicar o meu modelo. Isso a gente está falando no laboratório, que a princípio a gente até consegue uma fonte. Agora, você imagina isso em campo. Como é que eu vou simular esse modelo valendo dessas coisas? Então, na verdade, a gente precisa, de fato, de um modelo que seja mais simples. E aí,
com um pequeno ajuste matemático, olha que interessante. Agora eu tenho aqui, ó, uma tensão que ela não se altera com o escorregamento. Então, a princípio, uma tomada aqui, ó, seria suficiente. A tensão da rede, né? Ela está variando com a frequência. Ela seria o suficiente. E agora observem vocês que a reatância, ela não mais varia com o escorregamento. Eu deixei essa reatância no meu ajuste no modelo, ela agora é um valor fixo. E quem está variando é uma resistência. Ora, variar a resistência é simples, né? Eu posso ter um potenciômetro, eu posso ter uma resistência variável qualquer que eu consiga fazer uma simulação de bancada. Então, observem vocês que essas duas equações aqui elas são iguais. Elas representam a mesma coisa. Elas só estão matematicamente colocadas de forma diferente, mas são equivalentes. Então, com isso, eu consigo isolar aqui a minha tensão induzida no rotor da minha máquina. E veja bem que essa tensão induzida, ela agora não mais está escrita em função do escorregamento. Então, eu consegui deixar essa tensão aqui também constante, ou variando com a tensão lá a partir do estator da máquina, e não mais com escorregamento. Ora, então eu posso representar essa equação aqui por meio desse meu modelo elétrico. Então eu tenho aqui, eu continuo tendo a resistência de enrolamento do fio, eu continuo tendo a reatância a partir do momento que eu enrolo isso com uma bobina, mas agora essa minha variação, esse meu escorregamento, ele está representado dessa forma, na forma de uma resistência variável. E aí, veja bem, eu posso ter o secundário da minha máquina, então, agora circulando uma corrente, que é essa corrente aqui, 2, que é a corrente do rotor. Ora, então eu tenho o meu modelo agora bastante ajustado. E se a gente fizer alguns testes aqui para ver o modelo, por exemplo, a partir do momento que eu ligo a minha máquina, eu não queria fazer isso aqui que eu fiz não, deixa eu voltar. Pronto. A partir do momento que eu ligo a minha máquina, o meu escorregamento ele não existe. Se ele não existe, essa componente aqui é 1. Se ela é 1, o meu modelo é puramente resistivo. Joia! Isso significa, então, que essa tensão induzida aqui, ó, no rotor, ela é basicamente em função da minha variação da resistência. E a partir do momento que essa máquina começa a escorregar, essa impedância do conjunto varia por meio desse resistor aqui que eu coloquei no modelo. Então, o modelo elétrico está razoavelmente ajustado ao modelo real. Então, basta agora eu encaixar tudo isso aqui, ó, nós acabamos de criar, lá juntamente com o primário da minha máquina, que é o estator. E se a gente fizer isso, a gente chega nesse modelo final aqui, que é um modelo que representa bem uma máquina elétrica, considerando ainda as perdas, né? Seja ela por escorregamento, esterese, Foucault, perdas de mancal, perdas, enfim, as mais genéricas possível. Então, a gente tem aqui um modelo, um circuito, né, que representa bem, então, o comportamento dessa máquina, e a gente consegue fazer alguns ensaios, consegue fazer alguns testes, alguns cálculos acerca desse motor. Mas isso é objeto da nossa próxima aula. Eu vou parar essa aula por aqui, que a gente já está com informações demais, para que a gente, na aula seguinte, faça, então, alguns cálculos sobre isso. Eu vou, inclusive, parar a gravação para poder não gerar um arquivo grande desnecessariamente. Deixa eu fazer isso aqui. E aí, em seguida, eu abro para perguntas.